Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código Processo Penal. Título 2, dos recursos em geral, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. 2. Da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º, não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de 2 testemunhas. Parágrafo 2º, a petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3º, interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2, do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidoneia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 6. Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13. Que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16. Que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. 17. Que decidir sobre a unificação de penas. 18. Que decidir o incidente de falsidade. 19. Que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. 22. Que revogar a medida de segurança. 23. Que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação. 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos NS 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do no 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos. 1. Quando interpostos de ofício. 2. Nos casos do artigo 581, 1, 3, 4, 6, 8 e 10. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584.
Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos números 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º, ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do 8 do artigo 581, aplicar-se ao disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2º, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º, o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz acordo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de 5 dias, ao juiz acordo. Capítulo 3, da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri, quando a. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. b. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. c. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. d. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal a quem fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no 3, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no 3, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598.
Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 dias, após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal a quem onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal a quem ou entregues ao correio, sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório o traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, N3. Artigos 604, 605, 606, 607 e 608 revogados. Capítulo 5, do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao Procurador-Geral, quando o requerer, por igual prazo. Artigo 611. Revogado. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos.
Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou Turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, Câmara ou Turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabeleceram as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6, dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7, da revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. 2. Pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da Justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Artigo 624, parágrafo único. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se à vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o Presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627.
A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8. Do recurso extraordinário. Artigos 632, 633, 634, 635 e 636 revogados. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença. Artigo 638. O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno. Capítulo 9, da Carta Testemunhável. Artigo 639. Dar-se-á carta testemunhável. 1. Da decisão que denegar o recurso. 2. Da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Artigo 641. O escrivão, ou o secretário do tribunal, dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada. Artigo 642. O escrivão, ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz, ou o presidente do tribunal de apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal ad quem, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10, do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal. 1. Quando não houver justa causa. 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza. 6. Quando o processo for manifestamente nulo. 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus.
1. Ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G, da Constituição. 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá: a. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. b. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. c. A assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 a R$ 1, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este IR seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo escusará sua apresentação, salvo 1. Grave enfermidade do paciente. Não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. Parágrafo 2º. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Parágrafo 3º. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Parágrafo 4º. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Parágrafo 5º. Será incontinenti enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo.
Parágrafo 6º. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine, ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma, para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, Câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, infine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabeleceram as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.